Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. No estudo de hoje vou estar abordando o tema A Lei e a Graça. A lei é a revelação da vontade de Deus. Ela instrui o homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Assim, a lei indica como alguém pode ter uma vida de acordo com o padrão moral aceito por Deus. A lei sempre existiu, como por exemplo, era lei a proibição de Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como o Senhor manifestou a sua graça ao ir em busca do homem que havia pecado, providenciou túnicas de pele de animal. Isso é a lei e a graça juntas desde o início. Qual era o propósito da lei ou sua finalidade? A lei traz a culpa, porque ela aponta o pecado na vida das pessoas. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13. Ninguém é justo diante de Deus, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. A lei também mostrou que o homem necessitava da graça para ser salvo, já que era impossível cumprir toda a lei de Deus no Antigo Testamento. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Ninguém conseguia cumprir a lei ainda que a observasse. A lei conduzia. Paulo fala da transitoriedade da lei. E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 11. A lei foi um guia, tutor para encontrar a Cristo por meio da graça. A própria lei nos convence de que é impossível cumpri-la, e assim não podemos alcançar a salvação sem Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Quando o apóstolo diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele não está dizendo que a lei foi anulada e que podemos viver como quisermos, ou que não possuímos uma lei moral. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Não estar debaixo da lei significa que o cristão não está sob a maldição da lei,
Por causa do pecado, a lei que foi dada para a vida tornou-se ocasião de morte. O homem em Adão é escravo do pecado. Ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso, depois da queda, a lei opera somente para a morte. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, Deus enviou seu Filho. Por isso, os cristãos não estão debaixo da lei, mas sim, agora estão debaixo da graça. Jesus cumpriu toda a lei, ou seja, os preceitos morais, cerimoniais e civis foram cumpridos nele. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Cristo fez o que não poderíamos fazer. Ele tomou sobre si a maldição da lei e colocou-nos debaixo da graça. O resultado é que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 5. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A graça é superior à lei. Paulo contrasta a superioridade do Espírito Santo em relação à lei. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Paulo também afirma que morremos para a lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19. A lei tornou-se antiquada e imperfeita. Veja o que disse o autor aos Hebreus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora,
O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7 e 13. João disse que Cristo trouxe a graça e a verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Por isso a graça de Deus é superior à lei, mas a graça de Deus é anterior ao pecado e à lei. Paulo diz: Eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei foi ordenada para o bem, mas não conseguiu justificar ninguém. Ao invés de justificar o homem, ela os levou a muitas transgressões e culpas. Assim os homens poderiam se arrepender e, reconhecendo sua fragilidade e miséria, serem salvos mediante a fé. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. No Novo Testamento, a palavra grega charis normalmente significa dádiva, dom gratuito, graça, agradável, atraente. A graça foi o ato salvífico e expiatório. A cruz é o símbolo da graça. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Não há pecador que não possa ser alcançado pela graça. Mesmo o pior que seja, ele é alcançado por esta graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. A graça de Deus atua mediante a fé do crente, que é filho de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 28. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. A graça de Deus não nos libera para pecar, mas nos convoca à obediência a Deus, que é o doador da graça. O amor de Cristo nos constrange a fazer algo que agrada ao Pai. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quem é alcançado pela graça entende o quanto é devedor de Deus. E 2, irmãos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Por isso que existe o desejo de amar o próximo como Cristo amou. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. A graça é um escândalo, já que ela alcança quem não merecia ser salvo, aos olhos dos homens,
Por isso, para o homem, a graça se torna injusta e escandalosa. Podemos usar como exemplo um assassino em série. Esses podem ser considerados os piores homens na face da terra, mas até mesmo esses são alcançados pelo favor imerecido, ou seja, a justiça divina, que é imensamente perdoadora. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 23. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Pela lei é impossível o pecador se salvar, mas, na maravilhosa graça de Deus, ele encontra descanso para a alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O novo mandamento de Cristo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 28 e 29. A resposta de Jesus não foi que todos deveriam guardar o sábado, a lei ou os 10 mandamentos, mas que exercessem a fé nele. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24. O novo mandamento de Cristo, ou a lei de Cristo, é o amor operado pelo Espírito Santo na vida do cristão. Esse novo modo de viver só se torna possível através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir a lei moral. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 13, versículo 34. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 15 e 21. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João capítulo 15, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Devemos guardar todas as coisas que ele disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 20.
A lei moral é santa. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Os 10 mandamentos ou 10 palavras são o resumo moral da lei, que são princípios de ética para com Deus e com o próximo. Esse é o caminho para o processo de santificação que acontece através do Espírito Santo na vida do cristão. A verdade moral foi restaurada e adaptada à graça e não à lei. Isso não compromete em nada a revelação divina, já que toda a Escritura é divinamente inspirada. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e até a próxima.